Bom dia a todas e todos que estão se juntando a nós nesse segundo dia do ABVCAP Experience. Nossos agradecimentos especiais à B3, nosso parceiro institucional nesse evento, e aos nossos patrocinadores, KPMG, na categoria Platinum, Amazon Web Services, Bain & Company, Cepeda Advogados, EDP, Lexington Partners e Matos Filhos Advogados, patrocinadores Gold, Duff & Phelps Crowe, patrocinador Silver, BTG Pactual Lobo de Riso, Sales Impact e Tosini Freire Advogados, nossos patrocinadores Bronze. Lembramos que contamos com tradução para o inglês em todos os painéis. No topo da tela, do lado esquerdo, pelo botão Ao Vivo, há um drop-down que nos permite navegar nas salas em inglês e português. Ontem tivemos uma agenda rica em discussões. E seguindo nossa discussão sobre a década pós-pandemia, hoje começamos com 2 participações especiais. E para dar as boas-vindas aos nossos convidados, eu passo a palavra ao presidente da BVCAP, Piero Minardi. Bom dia a todos, mais uma vez, todos um prazer estar com vocês. Hoje nós vamos abrir o dia com 2 dos mais importantes economistas do Brasil, Mário Mesquita, economista-chefe do Itaú, Armínio Fraga Neto, ex-presidente do Banco Central, sócio fundador da Gávea Investimentos, que vão nos ajudar a entender um pouco mais, destrinchar qual é o cenário para os próximos meses, eu espero. É um prazer muito grande tê-los aqui. Mário, Armínio, eu agradeço a sua presença. Mário, passo a bola para você. Obrigado, Piero. Obrigado a todos pelo convite. Bom dia. É um prazer estar com vocês aqui. É um prazer estar com o Armínio, enfim, para conversar um pouco sobre a economia brasileira. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Bom, sem mais delongas, eu vou já fazendo uma pergunta para o Armínio para conversar a nossa conversa. Armínio, o Estado brasileiro é de tamanho médio para grande, mas mesmo assim não consegue cumprir o seu papel de oferecer serviços básicos de qualidade para a população, né? 80% do gasto público vai para a folha de pagamentos, para a Previdência, é uma percentagem muito superior à de países comparáveis com o Brasil, em termos de estágio de desenvolvimento. Na sua opinião, quais medidas seriam prioritárias para tornar o gasto público mais eficiente? Bom dia, obrigado. Obrigado, Mário. Prazer estar aqui com você, Piero. A BVCAP que continua fazendo um trabalho sério, importante, e é muito bom estar também aqui participando mais uma vez de um evento. A sua pergunta contém já um sinal que eu penso que é a resposta. Assim, nós temos um problema de prioridades, de um lado, e os números que você apresentou deixam isso muito claro. O Brasil é um ponto completamente fora da curva. Eu venho estudando esse assunto há alguns anos e eu confesso que eu fiquei surpreso a primeira vez que eu esbarrei nesse número. Ele é pouco entendido. E não é algo que se corrija assim muito rapidamente. A meu ver, isso vai requerer ainda trabalhar mais no fronte da Previdência. A nossa Previdência, inclusive com o envelhecimento da população, o Brasil ainda é relativamente jovem, mas vai envelhecer rápido. A Previdência vai ter que ser repensada ainda outra vez, e outras vezes talvez. E a parte do funcionalismo, eu não sou dos que demonizam o funcionalismo, muito pelo contrário, você e eu já trabalhamos no Banco Central, sabemos o que é assim, o comprometimento, a competência, mas há um espaço muito grande para reformas importantes, e aí eu vejo um movimento ainda assim, incipiente, mas claro, nessa direção. O Brasil é um país onde o governo não avalia muito o que faz, tanto não aprende para melhorar e, enfim, para descontinuar o que não presta. E por trás de um governo que procura sempre se aprimorar, tem que existir pessoas que têm assim, o mesmo incentivo, e eu vejo aí espaço para uma reforma administrativa muito caprichada. Eu não vejo aí resultados rápidos, mas eu vejo grande impacto, tanto quantitativo quanto qualitativo. Acho que é por aí, sabe? É um duplo desafio. Redirecionar o gasto público. O Estado brasileiro hoje está bem disfuncional,
e ajudar no desenho que seria uma gestão de RH do Estado. Perfeito, Arminio. É um Estado gordo, mas não forte, né? Não consegue gerar os resultados que a população espera. A gente viu ontem a aprovação da chamada PEC dos precatórios na Câmara, que altera muito o regime do teto de gastos. O teto de gastos, por sua vez, ele foi adotado no momento de crise fiscal, em que a meta para o superávit primário ficou um pouco relegada, né, para segundo plano. Então, a gente vem com um tripé macroeconômico que, sem ser uma panaceia, é o melhor regime que a gente teve em muitas décadas, né, de meta para inflação, câmbio flutuante, e agora tem uma incógnita sobre a parte fiscal desse tripé, né? Eu gostaria de ouvir suas opiniões sobre política fiscal, não necessariamente no curto prazo, mas o que o governo a ser eleito no ano que vem pode fazer para reconstituir o tripé, a parte fiscal do tripé macro. Obrigado. Tá, olha, esse é um enorme desafio. O nosso tripé está com uma perna bem capenga. O teto deu um sinal importante, um sinal de que não é possível continuar crescendo a relação gasto público-PIB. O gasto público vinha, sei lá, que subiu uns 10 pontos do PIB. Eu falo aqui do gasto não só do governo federal, né? O Brasil é uma federação, a gente não pode se esquecer disso, dos estados e municípios. E isso precisa ser repensado. É mais um sinal, inclusive, da dificuldade que nós, enquanto sociedade, temos em priorizar, né? No passado, isso gerou hiperinflação. Acho que um subproduto foi também ali visto nas crises cambiais, crises de balanço de pagamento, moratórias, etc. E agora nós estamos de novo, agora olhando para assim, um assunto, acho que é da mesma família. A questão dos precatórios é um sinal claro. O precatório é uma dívida que foi, no fundo, imposta por uma perda de última instância, já sem mais recurso, e me parece que não há uma alternativa correta a não ser pagar, e eles estão aí já empurrando isso com a barriga, dá um sinal ruim. Eu acho que nós vamos ter que repensar esse sistema, sabe? O teto foi desenhado para provocar e promover reformas. Acho que é uma ideia muito boa. E algumas reformas aconteceram, mas não o suficiente, né? Basicamente é isso. E eu então entendo que o desenho do nosso regime fiscal provavelmente vai ter que ser repensado outra vez. Acho que, assim, nós temos uma necessidade de ter um sistema que nos dê previsibilidade e confiança a longo prazo. Isso significa ter uma relação, ter um endividamento assim, considerado administrável. É importante que haja uma certa folga. Acho que ficou muito claro agora durante a pandemia que o governo precisa ter flexibilidade, não só do ponto de vista fiscal, quase que contábil, mas do ponto de vista social. Acho que ficou óbvio agora, né? A política fiscal e social, e as duas andam juntas, precisam ter essa flexibilidade, mas para ter flexibilidade nos momentos difíceis é preciso economizar, ter uma certa gordura. Então, acho que não tem que voltar a ter saldos primários positivos. Eu penso que a relação dívida-PIB vai voltar a subir esse ano, porque um bom bocado da queda do ano passado foi em função da inflação. Esse é um remédio terrível que nós conhecemos muito bem, não é para ninguém bater bumbo com isso, certamente é um remédio amargo para os pobres, sobretudo. Então, assim, eu acho que essa área aí vai ter que ser repensada, sabe? Eu acho que assim, o desenho geral, eu acho que é razoavelmente entendido. Assim, ter um governo sustentável do ponto de vista financeiro a médio e longo prazo. Sem isso, não há confiança, né, para o investimento, inclusive. Nós estávamos falando aqui um pouco antes de entrar no ar, com o Piero, o mundo de private equity no Brasil está, assim, eu diria, brilhando, apesar das incertezas. Eu acho que com um ambiente de menos incertezas, por exemplo, todo mundo da infraestrutura vai bombar. Mas é preciso segurança, né? Então, assim, eu acho que o regime fiscal é crucial. Ele está no buraco desde 2014.
E acho que o próximo presidente vai ter que dar uma arrumada aí na casa, crível, profunda. Hoje nós estamos vivendo, só para concluir, um congelamento de salários, ok, tudo bem, é uma medida emergencial, mas todo esse mundo aí precisa ter regras mais previsíveis. A carreira das pessoas é importante também, elas precisam entender direitinho o que as espera. Muitas razões para se repensar essa área, infelizmente, quase que da estaca zero. Realmente a necessidade de você fazer uma profunda reforma administrativa é gritante, né? O RH do governo está bem atrasado, a priorização também sempre foi um ponto fraco do homem cordial brasileiro, né? Sempre diz sim para todo mundo, só que as demandas se proliferam e a conta não fecha, né? E, assim, uma coisa que a gente estava também conversando no início, antes de começar, era a questão do crescimento, da falta de, né? A gente pensa sempre em reformas, né, que poderiam ser feitas para a gente aumentar o nosso crescimento potencial. Acho que o Armínio, como eu, enfim, como outros, nós somos inconformados com o nosso baixo crescimento, né? A gente sempre pensa que o Brasil deveria almejar mais. Armínio, na sua visão, quais seriam as medidas mais importantes para a gente elevar o nosso PIB potencial, pensando no crescimento do país a médio prazo? Olha, em primeiro lugar, assim, de novo, um aspecto meramente contábil. O Brasil vem investindo muito pouco há muito tempo. Assim, o Brasil como um todo, né? Inclusive, é importante ter em mente que, com frequência, a gente, assim, por exemplo, o ambiente, a BVCAP é um ambiente global. Então, as pessoas sempre falam, investimento estrangeiro. Tudo bem, investimento estrangeiro eu acho que tem sido até bem resiliente aqui no Brasil. O que não está arrancando é o nosso. Então, no dia que o nosso arrancar, a tendência é que a coisa possa se transformar, na verdade, num círculo virtuoso. Hoje nós estamos num círculo vicioso e tem muita incerteza. E eu penso que eu acho que esse é o maior problema. Ela vai lá em cima, sabe? O nosso sistema político, ao longo desses últimos 30, 40 anos, não foi capaz de repensar o país de forma a gerar mais investimento, a aproveitar as imensas oportunidades para ganhos de produtividade. Eu acho que é meio feio dizer o que eu vou dizer agora, mas quase tudo aqui no Brasil é mais ou menos, sabe? Então, esse é o lado feio da coisa, mas tem um lado, assim, que, a meu ver, deveria ser fonte de algum otimismo, porque tem muito espaço para melhorar, gente, sabe? Então, acho que a gente tem que fazer essa aposta. E tudo. Melhorar a qualidade da educação, levantar capital com regras claras e horizontes claros, não são só as regras de curto prazo, porque as regras mudam, né? A gente sabe disso. Então, é preciso que haja uma confiança maior no longo prazo do Brasil para investir em infraestrutura, que eu acho que é uma área muito carente. A conexão com o mundo precisa ser reforçada. O Brasil é um país muito fechado. Então, assim, é uma agenda muito extensa, mas eu acho que ela vai de cima para baixo. E mais, só para concluir, o Brasil tem feito boas reformas, sabe? As reformas não pararam, às vezes a gente se esquece. Então, eu acho que assim, não existe uma listinha, vamos fazer 10 reformas. Banco Central independente, novas regras do saneamento, a reforma da Previdência, que foi gestada ao longo de 20 anos, vamos também ser honestos, que aconteceu, foi um passo positivo. Então, isso tem que acontecer, mas tem que acontecer num ambiente em que haja mais segurança. Nós estamos talvez saindo agora de um clima onde havia dúvidas até sobre a nossa democracia. Caramba, né? Então, acho que é um conjunto, sabe? Um conjunto. As coisas, a minha impressão é que os grandes temas são entendidos, mas o conjunto da obra não está funcionando. Perfeito. É muito ruído, realmente só atrapalha. Mas o script é esse. Acho que tem bastante consenso em relação a esses pontos, quer dizer, pelo menos entre os economistas, né, em relação a esses pontos que o Armínio mencionou, mas tem muita resistência também. Por exemplo, a questão da abertura da economia, né? Até hoje, que apesar de muito discurso, a gente não consegue avançar. Armínio, agora voltando para
para o teu antigo ofício, meu também, na de banqueiro central. A gente está com um processo inflacionário chato, acabou de sair um outro IPCA alto, inflação de 2 dígitos, algumas demandas por reindexação salarial. Eu escutei ontem gente começando a murmurar que nesse ambiente talvez seja bom o governo voltar a dar crédito subsidiado via BNDES, enfim, voltar ao modelo antigo. Eu queria ouvir as suas opiniões, acho que já... né? Me parece que é cereja do bolo para garantir uma Selic alta para sempre, voltar para isso, mas enfim... Não, Cruz credo, isso aí é um velho sistema de engatilhar as coisas. Aqui eu boto um band-aid, toma aqui uma aspirina e tal. Isso aí não vai dar em nada. A inflação é um problema. Acho que a gente não pode tapar o sol com a peneira. É claro que teve aumento de preço de commodities, isso, enfim, faz com que a inflação suba, mas o quadro geral não é bom. Sabe, eu estava olhando outro dia um gráfico com meus colegas do quanto do salário mínimo se gasta para comprar uma cesta básica. Tá? E esse número vinha caindo, porque o salário mínimo subiu muito durante muitos anos, Fernando Henrique, Lula, foi subindo, e essa relação era cada vez mais acessível, né? A compra de uma cesta básica. De uns poucos tempos para cá, agora, sei lá, 2 anos talvez, esse número subiu 50%. Ele foi de 40% do salário mínimo para comprar uma cesta básica para 60% em São Paulo. No Brasil é parecido, só que custa mais do que em São Paulo. Isso está pegando, as pessoas estão sentindo. Então, isso gera demanda de reposição, o mercado de trabalho está fraco, claro, fraquíssimo. Então, socialmente falando, é dramático o que está acontecendo. Acho que eu apostaria aqui que isso vai subir muito, continuar subindo e muito nas pesquisas de opinião como um item que está machucando. Problemas de... Assim, o que fazer com choque de oferta? Não, assim, a cartilha é boa, porque se acomoda um pouco da inflação, mas tem que ter um sinal de que as coisas depois vão entrar, vão ficar sob controle. O Banco Central vem dando esse sinal, agora, sob um guarda-chuva fiscal frágil. Isso preocupa, eu estou preocupado com esse quadro, não é um quadro promissor do ponto de vista de crescimento para o ano que vem, e aí o que vem depois, sei lá, também vai depender das eleições. Vamos ver como é que esse assunto aparece também nas discussões. Se começar a aparecer muita ideia maluca, é pior. Mas a gente já sabe que a tentação é sempre essa. É o que você falou, aliás, é só somar. Sim, 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 sim. As pessoas dificilmente entendem que quando se diz sim para qualquer coisa, vamos dizer, que envolva recursos públicos, você está dizendo não para outra. É um sim para um, é um não para o outro. Isso. Perfeito. Mudando um pouco agora para o foco aqui desse evento, a gente tem, como você falou, uma área de venture capital vibrante no país, apesar de toda essa incerteza macro, né? O que, na sua opinião, explica o surgimento e desenvolvimento desse ecossistema no país, né? E o que poderia acontecer para aumentar ainda mais a atividade nesse segmento? Por outro lado, quais seriam os riscos? Tá. Bom, primeiro um comentário meio darwiniano. O Brasil, nos últimos 40 anos, tem sido bem complicado, sabe? Foi ali a década de 80, perdida, chamada, foi o rescaldo do período anterior, que foi um período de alto crescimento, mas um crescimento que deixou lacunas, que a gente até já comentou aqui, educação, por exemplo, foi uma. Mas acontece o seguinte, o dinamismo de uma economia como a nossa não morreu, ao contrário. Essa coisa darwiniana é no seguinte sentido: quem sobreviveu, quem se cresceu nesse Brasil, nesse período de pouco crescimento, muita volatilidade, é bom, sabe? Então, acho que o que nós estamos vendo é um espaço que está sendo ocupado, isso é um movimento global, né?
inclusive aqui no Brasil, com o surgimento vamos chamar de cadeia alimentar completa, que começa com empreendedorismo, depois tem o mundo de private equity, estamos falando aqui do espaço ABVCAP, e depois tem o mercado de capitais, que também tem sido objeto de uma evolução maravilhosa, e eu diria com iniciativas que nasceram, sobretudo do setor privado, mas que tiveram eco no governo ao longo dos anos, governança, melhorias no arcabouço legal da CVM, na lei das SA, uma mudança de cultura, o IBGC. Então, assim, muita coisa boa. E eu acho que isso veio para ficar, e prova dessa pujança que existe aí, vamos dizer, por baixo da superfície, é que o mercado de capitais vem cobrindo bastante bem a lacuna deixada pela redução no colossal balanço do BNDES. Eu vejo essa área como assim, promissora, e se ela está indo bem nesse ambiente, imagina as coisas melhorando. Assim, nós temos aí os ingredientes para um ciclo virtuoso espetacular. Eu participo desse mundo há muitos anos, e posso dizer a vocês que o Brasil que eu vejo como investidor de private equity me entusiasma muito. Você pode dizer, tudo bem, uma amostra pequena. É pequena. Mas ela dá um sinal muito bom. Muito bom. Acho que a gente tem que acreditar nisso. Excelente, Armínio. Obrigado. Concordo plenamente. A gente vê isso também lá no banco, pelo ângulo de private equity e mercado de capitais, muito vibrante. Não sei se o Piero tem alguma pergunta. Piero, você quer fazer uma pergunta? Sim, eu acho que aí talvez para vocês dois, né? A gente tem eleições pela frente. Vocês tocaram um pouco aí no ponto, né? Da questão de mercado de capitais, na questão dessas. Eu acho que o certo risco que tem da gente voltar para trás um pouco, né, em algumas das coisas que são a base do que é a economia moderna, da economia vibrante que a gente tem e tal. E acho que vocês dois têm visto um pouco como os estrangeiros têm sentido isso, com os contatos, tal. Quer dizer, como é que está essa imagem de Brasil hoje, do ponto de vista desse investidor de longo prazo? Quer dizer, como é que a gente traz ele de volta? A imagem a gente sabe como é que está. Como é que a gente traz ele de volta? Eu acho que é a pergunta. Tá? Quer pegar, Mário? Beleza. Obrigado, Armínio. Obrigado. Olha, a gente tem que, enfim, crescer o investimento aqui. Acho que a gente crescer, né, o que atrai é o crescimento. Então, a gente tem que fazer o dever de casa que a gente precisa fazer, que o Armínio ilustrou, né, em várias das respostas dele, que tem a ver com melhorar a educação, melhorar enfim, o lado fiscal, tomar medidas para melhorar a produtividade da economia, para crescer mais, aí o investimento virá. Um outro aspecto que está prejudicando a atração de capitais, eu acho, é a nossa má fama ambiental, né? Assim, a gente tem que cuidar do meio ambiente, porque é importante cuidar do meio ambiente, e, além disso, teria o efeito colateral positivo de melhorar a nossa imagem. Isso eu tenho sentido já há algum tempo, que é um desestímulo a mais, né, para o investidor alocar capital no Brasil, essa nossa percepção, a nossa imagem negativa, né, tisnada nesse tema tão crucial. Tá? 100% de acordo. A gente, obviamente, pelo lado aqui, né, quer dizer, do private equity, do lado dos investidores também, a captação local nesse momento também, com essa curva de juros abrindo outra vez, o juros subindo, ela dá uma freada também, né? Então, eu acho que esse lado aqui da gente ter uma volta aí do rendimento fixo e tudo, ele pode atrasar um pouco a velocidade da migração do investidor, mas eu não vejo isso parando, revertendo, vejo talvez dando
dando uma diminuída, mas a gente está vendo uma tendência aí de cada vez mais institucionais brasileiros começarem a lançar seus próprios veículos, fundos de líquidos e coisas do tipo. Eu acho que essa é uma tendência que a gente está vendo para ficar, e eu acho que é bom para o investidor brasileiro começar essa diversificação de classe de ativos. Eu só espero que a aceleração do juro aí não atrase isso, mas é apenas uma constatação minha aqui também. Né? Não sei como é que... Um outro ponto, Pedro, que talvez vale a pena mencionar, sem querer tirar o ônus de nós mesmos, eu sempre entendi que os nossos problemas, os principais problemas do Brasil estão aqui dentro, mas a América Latina está numa fase bem ruim, sabe? Então nós estamos numa região, assim, até o Chile, que era assim o exemplo para que nós todos usávamos, né, Mário, assim, como economistas, olha só o Chile, tá, o Chile está cheio de problema. Então acho que nós vamos ter que dar um jeito até de liderar a nossa região, liderar, por exemplo, dando exemplo, né? No momento não está dando, mas enfim, a chance pode surgir. Vamos esperar aí que a partir de 23 a gente possa ter um ciclo mais longo, né? É difícil a gente imaginar que esse próximo ano a gente consiga muita coisa, dada a volatilidade que vai ter pela frente, quantas coisas não ficarem claras, mas eu tenho uma boa esperança que a partir de 23 a gente consiga um ciclo longo aí. Quem sabe com gente que nem vocês ajudando a gente mais institucionalmente, seria bom. Próximo ano é mais para controle de danos, né, Pedro? Assim, esse é o problema. Estou falando com um grupo aqui de finanças, né? A opção de esperar, às vezes, é muito valiosa. E o clima hoje aqui no Brasil faz com que essa opção seja quase que irresistível em muitos casos. É até surpreendente que as coisas não estejam mais paradas, sabe? As coisas não estão totalmente paradas. É importante frisar isso. Sim. Então, eu estou com você. Eu acho que lá na frente vai ter uma chance. Mário e eu temos compartilhamos uma visão de comprometimento com o Brasil e de tentar ajudar do jeito que der. E eu garanto a vocês que assim, tem muita gente querendo repensar as coisas, acertar, consertar, dedicar tempo. Existe uma energia armazenada que pode ser acionada em condições, vamos dizer, mais favoráveis. Com certeza. Estamos torcendo e a BVCap está pronta para ajudar também, com certeza. Sabemos disso. Obrigado a vocês aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, Armínio. Obrigado, Tchau, Piero. Parceiro. Mário, prazer. Um abraço. Prazer grande. Ótimo. Um grande abraço a todos. Tchau. Bom evento. Bom dia. Obrigado. Tchau. Ângela, com você.